NatCast no ar e hoje vamos falar um tema maravilhoso, ainda mais que estamos no Outubro Rosa. Vamos falar sobre amor próprio. E para falar um pouquinho, comigo desse assunto, aqui minha convidada, Élida. Élida, um prazer você estar aqui novamente. A Élida é esteticista e também proprietária da clínica de estética que fica aqui em Barueri, na Vila do Conde, Élida Santana. Élida, prazer você aceitar o nosso convite novamente. O prazer é sempre meu, né, Nath? Muito obrigada mais uma vez. Ainda mais esse mês, né, Outubro Rosa, a gente falar desse tema tão gostoso que algumas pessoas pediram para nós, né? Sim, o último programa, falamos sobre a autoestima, E hoje vamos falar sobre o amor próprio, que já é uma pegada da questão da autoestima, Como que a gente se ama, como a gente se valoriza. E aí vem o Outubro Rosa que entra todo nesse assunto, Exatamente. E esse tema, Nath, ele é tão gostoso e a gente percebe as pessoas pedindo e percebe a importância da gente falar mais. Então a gente está carente de saber mais, né? Como funciona o amor próprio. Será que eu tenho amor próprio? Né? Será que é isso mesmo? O que, que eu posso fazer para aumentar o meu amor próprio? Vai ser bom. Sim. E é uma pergunta que a gente acho que se faz principalmente nós mulheres, Não que os meninos não façam também, mas acho que a mulher se pergunta todo dia: o que é se ter amor próprio? Como que eu me amo? No meu ponto de vista, quando você tem um amor próprio seu, você não aceita certas coisas mais na sua vida, Então, muitas vezes a gente tem que falar não para algo. Isso é se amar já. Por quê? Eu tinha uma dificuldade e ainda tenho, Uma dificuldade de às vezes falar não para algumas pessoas e algumas situações. Então eu trabalho isso todos os dias. Às vezes a gente tem que falar não para os outros para falar sim, sim para nós mesmos, Então isso já é um amor próprio, Isso mesmo, Nath. E olha só, eu trabalho com estética já há muitos anos e é incrível a quantidade de pessoas que eu vejo que não tem amor próprio, que não se ama. Então você imagina, ó, quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente evita. A gente não sai com aquela pessoa, a gente evita a pessoa. Mas e quando a gente não gosta da gente, como é que faz? Não tem como se evitar. Eu tenho dias que eu olho assim pra mim e falo, nossa, nem eu estou me aguentando hoje, Mas tem dias que a gente vai estar assim, nem tá se aguentando. Se você não se aguenta, se você não se ama, como que o outro pode também te valorizar, te aceitar, Porque o amor próprio também é se aceitar do jeito que você é, porque aceitar os fracassos que vai ter durante a vida, você vai fracassar. Eu falo que é aceitar a sua sombra, Porque muita gente não aceita esse lado sombrio. E é você aceitar e integrar isso em você. Porque aí você começa a passar a se autoconhecer. Lembra quando a gente estava conversando, né, a respeito de qual seria o tema de hoje? Eu falei, Nath, vamos colocar assim, ó, tenha amor Amor próprio. próprio. É uma afirmação. Por que é importante isso? Olha só, Nath, o amor próprio, se a gente não tiver, é aquilo que eu estava falando há pouco, né? Algumas pessoas não têm amor próprio, não conseguem ter um relacionamento saudável consigo mesmo, então é impossível que ela tenha esse relacionamento com outras pessoas. Para começar, olha só, no livro de Mateus, na Bíblia, uma das coisas que Jesus enfatizou, né, o segundo maior mandamento você lembra? Não. O primeiro é amar a Deus, o segundo, amar ao próximo. Como a ti mesmo. Exatamente. Então ele falou duas coisas importantes. Primeiro, a gente tem que se amar. E segundo, se você não se ama, como você vai conseguir amar uma outra pessoa? É impossível, né? Então a base dos relacionamentos, né, da saúde em si, está no nosso amor próprio. Então quando a pessoa não gosta de si, ela não se ama, a gente pode entender ali que a pessoa está doente, né, emocionalmente. Então precisa desenvolver esse amor. E é uma coisa que tem que ser praticada. Né? Sim, como você está falando, se colocar em primeiro lugar, eu acho que isso é o início para você se cultivar o amor próprio, Que é o começo. Como eu começo a me valorizar, a me amar? Se coloque em primeiro lugar.
Quando você coloca o outro em primeiro lugar, você não tá se amando. Então hoje, às vezes é muito difícil, né? É muito difícil porque eu já passei por isso, eu acho que com certeza você já passou, de colocar os outros, os sonhos dos outros, os objetivos dos outros em primeiro lugar e deixar o seu lá, na gaveta, seja o que for. Às vezes a gente fala assim, mas meu sonho, o que eu quero alcançar é pequeno. Às vezes para você pode ser pequeno, mas para o outro, teu sonho pode ser muito maior. Então é se colocar em primeiro lugar. Isso que eu tô fazendo tá trazendo benefício para mim ou para outra pessoa? O que eu gostaria da outra pessoa? Então eu acho que esse se amar, se colocar em primeiro lugar é um dos primeiros passos, né? Se você não se ama, você não consegue amar uma outra pessoa, né? Então a gente já entende que o primeiro passo é você cuidar de você. É quando você entra no avião, né? A máscara de oxigênio vai em quem primeiro? Em você, né? Pra depois. Ontem, alguém tava falando sobre, não me lembro se foi no Instagram que eu vi, que tava falando sobre essa questão da máscara, né? Acho que foi até aqui na TV, no programa da Neide. Primeiro você, né? Você caiu primeiro você para depois você ajudar o outro. Então, muitas vezes, a gente quer ajudar o outro, só que o outro, ele não quer ajuda. Para pensar em toda a tua vida. As pessoas que você já ajudou, elas pediram a sua ajuda ou você que quis ajudar, quis tirar ela daquela situação? Então, muitas vezes a gente quer salvar o outro, só que a gente não salva ninguém, a não ser nós mesmos, né? Então, assim, para analisar, eu tô colocando o outro em primeiro lugar como prioridade, por que que eu não me coloco? Começar a analisar tudo que já passou. Você se colocou em primeiro lugar? Porque quando você se coloca em primeiro lugar, as coisas automaticamente mudam. E tem pessoas que têm essa dificuldade, Nath. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, porque são padrões que vêm desde a infância, né? São crenças limitantes, né? De que se a pessoa se gostar um pouquinho mais, se amar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de cuidado, ela vai estar sendo egoísta, né? Ela vai estar sendo uma pessoa muito altiva. E não é realmente o que acontece. Então a gente tem que ter esse olhar mesmo para nós, né? Entender que, claro que tudo à base de um equilíbrio, né? Entender que sim, a gente tem que se amar, né? Precisa se amar. Com certeza. Antes de amar uma outra pessoa. E aí a gente constrói aí a base de um relacionamento. Eu também não tinha amor próprio. Vou contar minha história pra você. Pode contar. Às vezes a gente acha que a gente tem amor próprio, né, Nath? Que a gente tá bem, que a gente se ama. É uma máscara, né? A gente vive de uma máscara. É o que eu sempre falo. A gente mostra pro mundo, às vezes, algo, só que por dentro não tá aquilo, né? Então é uma máscara realmente. E às vezes, no meu caso, né? Eu achava que eu tinha mesmo. Eu achava que, né, eu me amo, eu sou, né? Sou suficiente, tudo mais. Mas aí eu comecei a ver como que eram os meus relacionamentos. Eu estava, por exemplo, dentro de um relacionamento que não estava me fazendo bem. Onde eu aceitava coisas que eu não gostaria de aceitar, porém, para tudo caminhar de forma como a gente acha que vai caminhar bem. E aí chega um dado momento onde, né, eu comecei a ficar com alguns problemas emocionais. E aí a gente para pensar, peraí, né? Alguma coisa precisa mudar. E é onde a gente cai a ficha e fala, não, realmente eu não tenho amor próprio, eu preciso me cuidar mais, eu preciso entender quem sou eu, né? Porque o amor próprio, ele é o pilar, né, da autoestima, do seu autoconhecimento, da sua autoconfiança. Se você não começa a desenvolver esse amor próprio, cai todas as outras coisas. Então eu senti que eu precisava fazer isso, né? Foi o meu momento de fazer. E é um treino, né? Eu tenho praticado até então, e todos os dias a gente tem que praticar esse amor próprio. Então a gente tem que se olhar um pouquinho mais, né? Você falou, a gente precisa se colocar em primeiro lugar sim, né? Eu tenho que ter o meu momento hoje, eu tenho que fazer a minha rotina diária de autocuidado, eu tenho que ter uma terapia, eu preciso disso. Como é que estão os meus relacionamentos, né? Até porque, Nath, quando a gente olha em volta e vê as pessoas que nos rodeiam, elas também participam daquilo que a gente chama de amor próprio. Então, por exemplo,
vivo do lado de uma pessoa que não gosta de si, que me critica, né, que não curte a minha história, né, que não participa, que não me motiva, como é que vai ficar então o meu amor próprio, né, o meu relacionamento comigo mesma? Sim, você falando um pouquinho aí, né, da sua história. Também passei, assim, não vou falar a mesma situação, acho que foram situações parecidas, mas também eu acho que a autoestima, o amor próprio, ele é desenvolvido todos os dias. E ele vai depender muito também da situação que você tá hoje, né? Com as pessoas também que você tá hoje, porque isso influencia. O outro, ele é como se fosse um espelho nosso. Então, assim, se algo no outro tá te incomodando, porque é em você. Então, você tem que começar a analisar por que que aquilo do outro tá me incomodando. E quando você começa a trabalhar o seu amor próprio, a não aceitar determinadas situações, porque eu cheguei um tempo na minha vida que eu falei, eu não aceito mais isso, né? Eu falo assim, não é nem em situações só de relacionamentos, né, de parceiros, mas de namorado, enfim, mas também de relacionamentos com amizades e com parcerias, com tudo, com família. Eu tive algum tempo atrás que tomar uma decisão na minha vida que não foi fácil, mas que eu precisava no momento, que é o quê? Eu tive que afastar da minha própria família. Por quê? Aquilo já não estava mais como eu posso falar, me ajudando, estava me levando mais para baixo. Então assim, às vezes vai ter pessoas que elas querem ver você bem, mas não melhores que elas. Então eu precisei afastar, precisei, quando eu falo assim, ai, afastar, não, eu tenho um contato com a minha família, né? Amo minha família, só que precisei dar um tempo para me curar também, realmente, para aumentar minha autoestima. Por quê? É, igual você falou, às vezes a gente vive de crenças, né? E de passado, de você escutar muito, nossa, você não consegue, ah, você é feia, ah, você é isso, você, enfim. Só que hoje eu penso assim, eu não julgo mais essas pessoas. Já julguei muito, muito. Só que hoje não julgo porque eu falo, eu não sei o que essa pessoa passou, né? Então eu não julgo ela. Só que eu não aceito. Então, como eu não aceito, como eu falo sempre, seja a mudança que você quer no mundo. Você começa a mudar, tudo à sua volta vai mudar. Então, não espere que se você queira mudar, que tudo em sua volta vai ser como era antes, que não vai ser. As pessoas vão simplesmente, às vezes, elas vão passar na sua vida, porque elas tiveram que passar para te ensinar algo. Então, sempre eu falo, o que que eu aprendi com essa situação, com essa pessoa? Por mais difícil que às vezes seja, por mais difícil que às vezes a pessoa te magoou, te chateou, mas o que eu aprendi com isso que eu não vou aceitar mais. Então, isso já é um amor próprio. E automaticamente você vai mudando, as pessoas à sua volta vai mudando também. Você vai atraindo pessoas que estão no mesmo propósito. Exatamente. Você eleva o seu grau de merecimento. Você passa a falar, não quero mais isso, eu não aceito, eu mereço. Uma outra coisa, você vai elevando esse seu grau. É isso mesmo. E é uma prática, né, Nath? Todos os dias a gente tem que praticar o amor próprio. Não se deixar. Para você ver como que a gente mede quando a gente não tem, né, um amor próprio, é quando a gente deixa de fazer algo, justifica, né? Ah, eu vou fazer depois, eu vou fazer quando eu tiver um tempo, eu vou fazer quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer. Então você fica justificando algo que está te incomodando demais, mas que na verdade você não tem coragem porque você acha que você não merece aquilo. Na verdade, Merecimento, né? A nossa autoestima, o nosso amor próprio também está muito nessa questão de merecimento. Porque às vezes a gente acha que tudo tem que ser esforçado. Porque a gente aprendeu que aquilo é esforçado. Ah, para mim ganhar mais eu tenho que trabalhar muito. Ah, para mim merecer algo eu tenho que me esforçar.
E não, as coisas acontecem naturalmente. Quando você fica mais leve, quando você começa a falar não para algumas coisas, isso já vai mudando também. Então é se autoconhecer, o amor próprio, eu sempre falo, também é se autoconhecer todos os dias e não é fácil. Tem situações que às vezes a gente parece que a gente está presa e não consegue sair daquilo. Por quê? A gente aprendeu que o amor é aquilo. Um exemplo, um relacionamento abusivo. É, Às vezes, parar para analisar. Eu saí de um relacionamento, tô em outro e é a mesma situação. Quando eu falo relacionamento abusivo, não é só de violência, né? É além. Existe, se eu não me engano, 11 tipos de relacionamentos, né? A questão da violência, do abuso. E um deles, eu acho que todos são difíceis, mas o psicológico. Isso abala de um jeito, numa situação que parece que o outro parece que tá manipulando, né? E uma vez uma pessoa falou pra mim assim, eu não consigo sair disso. Consegue, é difícil. É difícil porque você tá acostumada com aquilo e você aprendeu que o amor é daquele jeito. E quando você sai desse relacionamento e vai para outro que é leve, você estranha, você não quer. Por quê? Você está acostumada num padrão de receber que o amor tem que ser ofensivo ou até de agressão. E daí, quando você começa a ver que aquilo, o que é leve é tão bom, você não volta, porque é uma coisa libertadora. Então, isso é o amor próprio. Você falar, não, eu mereço mais. Exatamente. Para a gente chegar nesse ponto, né, de entender o que é realmente bom para nós, a gente tem que desenvolver realmente o amor próprio, né? Precisa ter esse hábito todos os dias de você se olhar, né, se autoconhecer, né? Você citou agora há pouco sobre a pessoa que te julga, né? Que ela olha para você e fala, você não pode, você... Então, se você não se conhece, se você não sabe quem você acaba acreditando naquilo que as pessoas estão te falando, né? Então, por isso que o amor próprio realmente precisa ser praticado, precisa ser desenvolvido todos os dias. A gente tem muito julgamento. Eu sempre falo, é, se você fazer, você vai ser julgado, você vai ser criticado. E se você também não fazer, você também vai ser. Então só faça, mas quando você for fazer, faça por você, acredite em você. Quando eu fui, né, começar com o podcast, eu assim fiquei na procrastinação de não fazer e tal, porque tava atrás de umas parcerias e não tava dando certo. Até o Aloysio falou assim: menina, vai gravar, né? Vai gravar, comece. E ele me incentivou. Então, assim, às vezes você só precisa de um empurrãozinho. Por quê? Quando eu falei da minha ideia para algumas pessoas, e às vezes as pessoas que mais te machucam, é as pessoas mais próximas de você. Às vezes quem é de fora acredita mais no seu potencial do que quem te conhece. E daí, quando eu fui para gravar, para começar a gravar, eu ouvi muita crítica, julgamento. Nossa, com 26 anos vai querer ser blogueirinha. Ai, porque. Entende? E daí aquilo, acho que de tantas pessoas falar, aquilo foi me atingindo. Só que chegou um tempo que eu falei assim: opa, peraí, né? Pra não falar palavrão. Quem manda nisso sou eu. Eu vou fazer acontecer. E foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Entende? Então, o que? A minha autoestima, o meu amor próprio estava lá embaixo, porque eu deixei afetar o que os outros estavam falando. Não que não vai afetar. Tem situações, sim, que você vai começar a analisar. Só que para e pensa, não, eu sou por eu. A gente sempre está sozinho. Sempre vai ser nós por nós. Então, assim, se você não fazer, não vai ser seu pai que vai fazer por você, não vai ser sua mãe, não vai ser sua filha, tua irmã, é você. Então, no caminho você vai encontrar pessoas que vai acreditar no seu potencial. Exatamente. E às vezes as pessoas te julgam, né, não acreditam em você, não é nem por mal, mas porque elas não tiveram, né, essa referência, porque foram aquelas crenças do passado, né, são pessoas que têm realmente a mente mais fechada, né, e é aquilo que você falou, né, se conhecer, entender que você pode e não ouvir.
Não dá ouvido. Tem pessoas que, igual você falou, são crenças, só que tem pessoas que gostam, acho que estão acostumadas com aquilo, viver naquele Sim. mundinho. Sim. Então, assim, hoje, na verdade, eu não ligo tanto, né? Já me abalei muito por questão de crítica de pessoas, por pessoas falarem, já fui muito abalado. Só que hoje não, eu sei do meu potencial. E quando você sabe do teu potencial e o que você quer e aonde você quer chegar, nada mais vai te abalar, né? Você, Érida, hoje você tem uma clínica de estética. Se não fosse você acreditar no teu sonho, quem ia acreditar? Exatamente. E passei por tudo isso que você passou. Ai, a blogueirinha. Só que eu não tenho 26 anos. Aí ainda é pior, né? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E assim, algumas pessoas estão bem intencionadas, né? Entre aspas. Mas sabe aquele ditado que fala, né? Você não aceita crítica construtiva de quem nunca construiu nada? É bem assim. Eu tenho levado essa frase ultimamente bastante pro meu conceito. Porque aparece muita gente para adaptar com. Ah, você tem que fazer isso. Ah, você tem que fazer assim o seu programa. Ah, tá. Faça um seu, Verdade. entende? Mas vai aparecer pessoas para te criticar, pessoas para te julgar, falar assim, nossa, mas não é perfeito. Nada é perfeito. É uma coisa que, como que eu aumento, né, meu amor próprio? É não ser perfeccionista. Entende? Exatamente. Porque quando você é perfeccionista, vai querer tudo assim, nossa, eu quero. Mas uma coisa ou outra vai estar faltando. E se você não. Meu primeiro vídeo, quando eu nunca imaginei que eu ia gravar um stories, gravar um programa, né? Um podcast, ter o meu podcast, Natcast. E daí foi o ano passado, em outubro, eu gravei um primeiro stories. Eu só gravei e enviei, que foi uma coisa que a gente tava conversando, né? Só gravei e enviei. Por quê? Se eu fosse ficar olhando, eu ia começar a colocar defeito. E daí vem a questão do perfeccionismo. Só faça, comece, dá o primeiro passo, porque é a prática que leva à perfeição. E daí foi que eu comecei a divulgar, foi aí que eu comecei a ter parcerias, foi aí que eu comecei a ter o meu podcast. Então só comece, porque se você for pensar, tudo tem que ser perfeito, você não vai conseguir fazer, porque você fica na cabeça assim, eu tenho que fazer perfeito, tem que sair perfeito, tem que sair, tem que sair. Não, só faça. Depois o primeiro, depois que engrenar, né? Vai automaticamente. Então, assim, as pessoas elas têm essa questão ainda, infelizmente, de julgar o outro, que o outro tá fazendo. Só que eu sempre falo, quem julga o que o outro tá fazendo é porque não tem coragem de fazer. Porque é fácil você falar pro outro o que o outro tem que fazer. Mas vai lá fazer, né? É verdade. A grama do vizinho é sempre a mais verde, né? E aí, como você falou, né? Você começou a fazer, mas por quê, Nath? Você já estava começando a desenvolver seu amor próprio. Então, você já se sentia mais segura, mais autoconfiante, né? E hoje você está num programa maravilhoso aqui, né? Com vários convidados. Parabéns, tá? Sim. Eu acredito que eu nem ainda é, te parabenizei por esse programa. Tá muito bom mesmo. E ainda falando sobre o autocuidado, né, Nath? Como é que a gente pode, né, desenvolver o amor próprio tendo esse autocuidado, né? Tendo um carinho por a gente mesmo, né? Você falou, olha, fui lá, fiz o programa, não olhei. E aí quando você olhou, você falou, tá maravilhoso, é isso, eu vou continuar fazendo. Você começou a se gostar. Você Sim. entendeu que aquilo podia ser melhor e começou a se gostar. E aí você vai aprimorando, né? Falou, agora eu vou ajustar aqui. Agora há pouco a gente estava conversando. Falou, ainda tem uns projetos, vou fazer isso, isso e aquilo. Olha que Sim. gostoso. Olha que bom. O que que eu posso. Eu nunca critico, né? Desde quando eu comecei, eu sempre falo para os meus clientes também que estão entrando nessa questão das redes sociais. Eu sempre falo, comece. E não critique, é aquele trabalhinho de formiguinha, né? Então, assim, eu tenho. Acho que todo mundo praticamente se julga, né? A sua autoimagem. Porque eu escutava muito isso. Nossa, você não serve pra isso, você é feia, você é isso. Então isso eu levei durante muito tempo pra mim. Só que hoje
eu me trabalho todos os dias e não é fácil. Eu entendo quem já passou por isso e quem passa por isso. Mas eu sempre falo, todo dia de manhã eu acordo e daí eu fico me olhando no espelho. É aquilo que a gente falou, às vezes eu vou estar me achando linda, maravilhosa. Só que o dia que eu não tô me achando linda, sabe o que eu faço? Eu olho e falo, olha a mulher que você está se tornando. E daí isso já Exatamente. eleva a autoestima. Então se olhe, não só você mulher, mas os homens também, que também acontece de ter uma autoestima baixa. Se olhe no espelho e fala, olha a mulher que eu estou me tornando, olha o homem que eu estou me tornando. Você também conversa no espelho? Eu converso com a minha criança interior todos os dias. Sim, eu faço isso também. Todos os dias. Eu olho e falo assim, pra minha criança interior, né? Porque todos nós temos, isso eu falo em todos os programas. É, é integrar sua criança interior, ouvir ela também. E eu Acolher. falo com ela, eu olho assim, eu falo, olha a mulher que a gente está se tornando, né? Então, isso é muito importante, é um auto-reconhecimento, né? Exatamente. E aí a gente fala para aquela criança, né? Quando a gente acorda, naquele momento que a gente não tá muito bem, né? Falo, Élida, hoje você não tá bem, mas você vai ficar. Então vamos se cuidar. Então você vai fazer o seu processo de autocuidado. Eu sou muito assim, tá, Nath? Eu quando não tô bem. Quando eu não tô bem, eu falei, peraí, eu acho que eu preciso fazer uma máscara hoje. Acho que minha pele não tá muito boa, aí eu vou, passo a máscara, me maquio. E aí. Passa um batom passa vermelho. Batom reage. Não tem aquele meme que o pessoal fala, coloca o cropped e reage. Eu já falo, coloca o batom vermelho e reage, Nath. Vamos Eu já reagir. coloco a máscara, faço uma máscara hidratante e já reajo na hora. E já que a gente está falando, né, sobre essa parte do autocuidado, e esse mês, né, a gente conversou um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né, Nath? Sim. Olha que importância da gente ter o cuidado emocional, mental e físico, principalmente, né? Com certeza. Todos, né? Não tem falar assim, o que é mais importante? Acho que é uma conjunção. Tanto o físico, o corpo, a mente, que é o psicológico, e o espiritual também, né? Isso, Independente do isso. que você acredita. Então, acho que é uma conjunção. Quando você tá com os três alinhados, né? Parece que tudo flui normalmente. Por quê? Se você tá com uma dor, você não consegue pensar. Aquilo fica te incomodando. E se você tá com algo na sua mente acelerado, parece que o teu corpo também fica acelerado, né? Então é ter o autocuidado com si mesmo, de cuidar do corpo, de cuidar da mente, do espiritual, no que você acredita. Então, assim, o que eu posso fazer para me valorizar? Comece a te perguntar, você que está nos assistindo, o que eu posso fazer para me valorizar? Primeiro, olhe o seu passado com os bons olhos. Porque quando você olha para o seu passado com bons olhos, você está integrando o seu passado no teu presente. Então, olhe com isso, o que você passou, o que eu aprendi com tudo que eu passei na minha vida. Também, eu sempre falo, festeje as pequenas conquistas. Desde o pequeno, comece a festejar. Seja o que for. Eu fechei um negócio hoje. Vai lá, festeja, come algo diferente, agradeça, né? Então, são pequenas atitudes que a gente vai mudando no nosso dia a dia, que isso muda automaticamente. Por quê? Se você só reclama, só reclama, só reclama, o que você vai atrair para sua vida? Coisa ruim. Mas no momento que você passou uma situação difícil ou está passando, você começa a agradecer com aquilo e começa a se perguntar o que eu posso aprender com isso, aí as coisas melhoram. Então é de pouquinho em pouquinho. Não é fácil, é um trabalho diário. Igual a gente falou, a gente se trabalha todos os dias. Eu me trabalho todos os dias nessa questão de autoestima. Eu também falo um pouco disso, né? Da questão do se vestir. Porque a roupa que a gente usa também pro lado sistêmico, né, da terapia, diz muito.
Então eu analiso muito isso. E eu me analiso, né? Eu uso eu como uma cobaia. Quando eu tô bem e quando eu não tô, como eu me visto, né? Então, às vezes, pequenas coisinhas que vai mudando, que muda completamente a sua vida e não aceitar tudo, né? Exatamente. Né? Ter o seu grau de merecimento a ponto de você falar, eu não aceito isso, eu aceito aquilo. E aí, a partir de então, porque quando você se gosta, você vai atrair para si as pessoas que gostam de você, verdadeiramente. Né? Então, assim, se você não se gosta, como é que você quer que uma outra pessoa goste de você? Vai. Ela não vai. Ela vai te tratar da maneira como você se trata. Né? Então, Exato, nossa, falou tudo, Elza, exatamente. Você vai atrair pessoas que aquilo você vai jogando, né? Eu falo, joga pro universo. Você vai atrair, porque você está naquela energia. Ah, Nath, mas eu não escolhi um relacionamento abusivo. Ah, eu não escolhi. Ninguém escolhe. Só que a energia que você está vibrando, e às vezes são questões de padrão, que daí já entra na questão da terapia, da mediação sistêmica, né? Da terapia familiar, mas é analisar. Como eu posso sair disso? Começar a analisar isso. Não, na terapia, a gente não existe culpados, né? Uma coisa que eu e a Rita sempre fala, não existe culpado, existe autorresponsabilidade. E às vezes a gente quer jogar a responsabilidade no outro. Ah, o outro. Mas comece a analisar o que eu fiz para estar atraindo esse outro que tá me fazendo mal. e às vezes também a gente tem muita mania, né, de achar que só o outro é ruim. E às vezes o ruim é a gente. Então, precisa realmente parar e analisar. Peraí, deixa eu entender aqui que tipo de pessoa eu estou sendo, né, com a outra pessoa também. E aí entra mais uma vez no amor próprio, porque o amor, né, ele é tudo de bom, né? Então, se a pessoa ela não se trata bem, não trata bem os outros, não trata bem o seu corpo, não trata bem a sua família, seus animais de estimação, a vida em si, ela não tem amor, né? Então, o relacionamento, tanto dela como dos outros, vai estar fracassado. Então é isso mesmo, a gente tem que olhar para dentro. Por que que isso está acontecendo? Como eu estou me tratando? Que a forma que eu me cuido, que a forma que eu me trato, eu vou atrair uma pessoa que lembra que eu falei do espelho? Seja em relacionamento, em tudo, tá, gente? Aquilo que a gente atrai, o outro é um espelho. O que tá querendo, né? O que o outro tá querendo me mostrar? O que eu posso mudar? O que eu posso aprender com o outro? Se algo no outro tá te incomodando nesse momento, por que tá incomodando? Olhe para isso, né? E quando você olha, você vai aprendendo mais sobre você. Porque é isso do espelho. E começar a ser generosa com você também. Porque às vezes a gente é generoso com os outros. E com a gente E com a não. gente não, a gente passa a maior parte do tempo com a gente mesmo, né? Não tem como a gente sair do corpo e não passar o tempo com a gente. E grande parte, a gente está assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto. E aí eu falo, por que você não melhora aquilo que você não gosta? Até estava conversando com um amigo ontem e a gente estava falando sobre uma analogia. Eu andando uma vez numa avenida e aí formou-se um buraco enorme. Teve ali um acidente, um buraco enorme e ficou por muito tempo aquele buraco. E aí o que a prefeitura fez? Foi lá e colocou uma placa. Buraco, cuidado. Uhum. Só que eu falei, gente, o tempo que esse buraco está aqui, né? E o investimento que eles fizeram para colocar a placa buraco, por que eles não consertou o buraco ao invés de colocar uma placa? Então era muito mais fácil ter consertado do que colocar a placa. Então hoje as pessoas elas estão mais ou menos isso. Em vez de consertar aquilo que está ruim nela, que ela se incomoda, ela fica sinalizando o tempo inteiro algo nela que não está bem. Olha, eu sou assim, eu sou assado, eu não estou bem. Então assim, conserta, né? Vai se tratar, vai se cuidar, né? Tenha mais amor próprio. E quando eu falo faça algo pra você, o que você tem, às vezes eu pergunto pra amigos, clientes, o que você gosta de fazer? Tem gente que não sabe. Eu mesma, uma vez uma pessoa me perguntou, Nath, o que você gosta? Eu não sabia responder.
Acontece mesmo. Te juro. A pessoa me perguntou isso tem uns... já tem um tempinho. Eu não sabia responder. Porque eu não me conhecia, né? Eu fui me conhecer esse ano. Com 26 anos, fui conhecer a Nath esse ano. Porque eu fazia o que os outros queriam que eu fizesse. Eu dava prioridade para os outros projetos das outras pessoas e não me colocava em primeiro lugar. Queria ajudar as pessoas, só que é aquilo, tem gente que não quer ser ajudado, quer ser salvo. E queria ajudar e não me ajudava. Então, quando eu parei, falei, opa, tem alguma coisa de errado. Porque eu ajudava todo mundo. Só que quando eu precisava de ajuda, eu tava sozinha. Então, eu parei para analisar, eu falei, tem alguma coisa errada. E daí eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a estudar terapia, eu comecei a fazer terapia, né? E fui me autoconhecendo. Então hoje eu sei quem a Nath é, eu sei o que eu quero e aonde eu quero chegar, entende? Então assim, eu não aceito mais certo tipo de coisa. Então eu comecei a falar não. E é difícil falar não, não é fácil, porque eu sempre falei sim para as pessoas, às vezes para agradar. Eu querendo falar não, mas eu falava sim para agradar. E daí eu falei, opa, não, peraí. E daí eu comecei a me colocar em primeiro lugar, me conhecer melhor, que eu não gosto, o que eu posso melhorar, né? Que é uma coisa. Eu tenho não sei o que acontece, eu tenho altos e baixos. Às vezes eu tô assim, tô com um corpo bonito e daí começa a dar uma engordadinha e aquilo fica me incomodando, só que em vez de eu ficar reclamando, o que eu posso fazer? Posso caminhar. Vou caminhar? Eu amo caminhar. Caminhar pra mim, não só quando eu tenho crise de ansiedade, mas quando eu caminho, vem muito insight. Muito. Eu tô com algum problema pra resolver, saio caminhar. Você pode ir lá na clínica também, tá? Agora vou lá na clínica cuidar de mim. Então, assim, o que eu posso fazer para melhorar? Como? Como eu posso melhorar? Se aquilo tá me incomodando, como que eu posso melhorar? Então, quando eu comecei na terapia, eu tinha. Não posso falar se era medo, mas às vezes as pessoas não querem se autoconhecer. Não quer conhecer o lado obscuro. Porque todo mundo tem. E não é fácil. Só que aquilo te integra esse lado, a sua sombra. Porque daí você vai ver aonde você pode chegar. Então é isso, é você se autoconhecer. O que você gosta, o que você quer pra você. Quando você sabe disso, nossa, é muito bom. Então é se autoconhecer, o que eu posso melhorar. Não tô gostando disso. Ou às vezes, a pessoa falou algo pra mim, eu não gostei. É chegar e falar pra pessoa, só que também saber como falar. É pensar antes de falar também, porque às vezes a gente solta uma bomba e não sabe como vai ser a reação do outro. Então pensar antes de falar, aquilo vai agregar, não vai. Se não agregar, não fale, né? É verdade. E essa parte do dizer não e sim, né? A gente acaba invertendo. Então, muitas vezes a gente diz sim quando deveria dizer não. Muito, Hélida, acontece muito. E diz não quando quer dizer sim, né? Então a gente dá nãos, muitos nãos para nós, né? E muitos sims para os outros. E aí precisa inverter realmente essa ordem. Eu também já fui assim, tá, Nath? Eu também não sabia dizer não. E aí foi aquela parte que eu te falei do meu autoconhecimento, que eu comecei a me enxergar e falar, deixa eu desenvolver mais o meu amor próprio. E aí, o meu primeiro não, eu falei, olha só, não doeu. Dá pra falar não, então vou começar a falar. Mas até chegar nessa consciência é um processo. É um processo. Até você chegar e falar assim, não. Só que quando você fala o primeiro não, parece que é libertador. Só que não é fácil, gente. Não é fácil, mas comece, né? Você se autoconhecer, às vezes a resposta que você procura tá dentro de você. E daí quando você se autoconhece, você faz a pergunta pra você e você já sabe a resposta. Porque você já conhece, já sabe o que você quer. Então comece, né? Comece com pequenas atitudes que faz toda a diferença. Tem que ter um primeiro passo, né? E é pequeno mesmo. Começa pequeno, depois você vai aumentando, depois você vai... Quando pensar que não, você já
Essa sou eu. Sou eu. Agora E se sim. conhecer é muito bom, né, Elida? Quando você se conhece, gente, é maravilhoso. É demais. Parece que até a sua vibração, sua energia, a sua feição muda quando você se conhece. Elida, quer falar como estamos no Outubro Rosa, né? Tá tendo promoção lá na clínica. Como que vai ser? Como vai funcionar o Outubro Rosa lá? Outubro Rosa, interessante. Vamos falar um pouquinho do Outubro Rosa? Tem um tempinho aí, Nath, pra Tem. gente concluir? Queria falar sobre que muita gente não sabe como que surgiu o Outubro Rosa, que é o mês, a gente fala Outubro Rosa e tal, mas a gente acaba nem tocando no assunto, mas é o mês de conscientização, né, dos cuidados femininos e masculinos também a respeito do câncer de mama, mas tem muita gente que não sabe, mas homem também tem câncer de mama, Sim. porque tem glândulas mamárias, então também precisa se cuidar. Claro que é um número muito menor, né, com proporção às mulheres, mas tem também. E o Outubro Rosa, ele é internacional e surgiu nos Estados Unidos, né? Quando uma mulher, olha só, ela descobriu câncer precocemente, com 33 anos, com 36 ela morreu. Se eu não me engano, o nome dela era Susan alguma coisa. E aí, a irmã dela criou um instituto, né, Susan, e aí eles começaram lá na década de 90 a fazer esse movimento. Teve até uma corrida assim bem famosa, né, que é a corrida pela vida, onde as mulheres usavam os lacinhos rosas, e aí deu-se o Outubro Rosa devido a isso. E aqui no Brasil chegou mais ou menos nos anos 2002, mais ou menos, quando o Parque Ibirapuera ele fez aquela homenagem, né, e colocou lá o parque com iluminação rosa. Não sei se você... Acho que você não lembra Estamos disso. aqui, né, com o fundinho rosa, né, da paleta, aqui nas flores também, rosa, né? E que o rosa não é só pra mulher, né? É uma questão de autocuidado, tanto pro homem como pra mulher. A importância de se autoconhecer e se autocuidar, né, Exatamente. Elida? E hoje a gente tem esse mês para conscientização de cuidados, né, principalmente sobre o câncer, porque atinge aí muita gente, uma proporção muito grande mesmo. E a gente aproveita esse mês, então, claro que tem que cuidar o ano inteiro, não é só em outubro, né, mas é um mês que realmente a gente lembra. Lá na clínica a gente está com várias condições especiais nesse mês. A gente faz realmente um movimento, porque o nosso maior público são mulheres, né, 95% são mulheres, então a gente faz o maior movimento agora esse mês. Então, quem quiser, entre em contato com a gente, vai conhecer a clínica, vai conhecer as nossas condições e será muito bem-vinda. Gente, a clínica da Elida é maravilhosa, maravilhosa. Tive o prazer de conhecer, né? E tem novidades aí vindo aí. E olha, vale a pena, tanto para você mulher como para você homem que também gosta de se autoconhecer, de se autocuidar. Vai lá, dá uma passadinha lá. Elida, fala teu Instagram pro pessoal. O meu @ é Estética Elida Santana, com 2 N's. Olha só, sigam ela. Para quem sempre pergunta, tá? Sempre o @ dos patrocinadores, da apresentadora, da convidada, sempre tá na descrição do vídeo, tá bom? E também, antes de encerrar, quero agradecer aqui os patrocinadores, a Ótica Imperial Alphaville. Hoje eu tô, né, de visual novo, de olhos novos. A Digital 5, a Dulce Helena, que é maravilhosa, que cuida do meu cabelo, que daí deixa a gente uma mulher de cabelo feito, né? Não quer ganhar com ninguém. A Astrogenealogia Brasil, sempre foi sobre pessoas. E a Nath Flores, que sou eu, né? Pra quem não sabe, eu também tenho uma empresa de decoração e artesanato em EVA, que é a Nath Flores, que tá aqui esse arranjo maravilhoso. Eu já quero ir lá pra clínica. Então, assim, agradecer os patrocinadores, né? Agradecer a Elida por estar aqui novamente. Mês que vem tem de novo, né, Elida? Tem. Eu que agradeço, viu, Nath? Sempre um prazer. Sempre está aí precisando. Contate a Elida. Se quiser o contato, pode entrar em contato comigo também. Quero agradecer aos meninos, né? Que estão aqui, que sem eles programa não acontece. O Gui tá lá assim, ó. Agradecer o Gui, o Aloysio, toda a produção, né? Que fizeram hoje um cenário. Gente, esse cenário ficou lindo. Olha isso daqui. Perfeito. Olha essas luzes.
Já quero todos o programa, hein? Senão vai ter briga, né? Porque se tiver só no da Hélida, vai ter briga dos outros convidados. Então, Gui e a Luísa já sabe, né? E queria deixar uma frase pro final. Uma frase: seja você, por você e para você. Perfeito. Quer deixar uma mensagem, Hélida? Tá perfeito. Nem vou finalizar porque você já fez. Então, seja você, por você e para você. Fica essa reflexão. Hélida, gratidão. Obrigada, Nath. Obrigada a todos.